Esse projeto chegou até mim através da construtora. A construtora, ela já era parceira nossa e veio através do dono da construtora, que me conhece já de muitos anos, e ele me convidou para fazer esse projeto através da arquitetura e através da própria escola. Então nós tivemos essa parceria, né, ele representando a escola num primeiro momento, me dando todo o briefing do projeto, já viabilizando a questão de budget, né, como toda a ideia da construtora é viabilizar realmente o projeto, é ser execuível, cortando gastos excessivos e fazendo com que o projeto fosse otimizado em relação ao custo de energia, em relação ao custo de operação e também ao custo inicial. Então essa triangulação foi feita desde o início do projeto. No primeiro momento, como eu disse, foi através da construtora, foi através de todo esse briefing da própria escola, do próprio cliente, e depois nós tivemos a participação efetiva da arquitetura, que é Andrade Moretim, que começou a participar de nossas reuniões. Nós tivemos as reuniões conceituais, tivemos todo o desenvolvimento do projeto através de conversas com eles e fomos adaptando a iluminação à arquitetura e a arquitetura à iluminação também. Então houve uma troca de ambos os lados para que viabilizasse algumas ideias, não só de simplicidade em relação a budget, como de bons resultados em relação ao próprio uso do espaço e dos ambientes, por ser uma escola infantil. É uma escola que trabalha, né, efetivamente de segunda a sexta, de manhã e à tarde, existem os turnos inclusive. Essas crianças, é uma escola bilíngue, então essas crianças já aprendem o inglês desde o primeiro momento. Então as aulas são todas em inglês, a língua oficial é o inglês na escola, inclusive até o português não se fala praticamente em nada. E isso faz com que seja uma qualidade de ensino muito superior, com muito cuidado, com muita atenção, porque essas crianças já vêm, inclusive, da pré-escola, já vêm com o inglês mais formado. E as salas de aulas, elas têm também o intuito de serem muito interativas. Não é uma escola normal e tradicional só com um quadro branco, que hoje nem é quadro negro mais, a famosa lousa no meu tempo, hoje em dia já é um quadro branco e é digitalizado. Então a tecnologia está presente, muitas aulas são gravadas, usam muitos vídeos, e nós quisemos fazer com que a iluminação fosse dinâmica a ponto de se alterar de acordo com esse uso. Como é uma escola de nível básico, né, de nível não superior, mas em nível básico, elementar, nós também entendemos que algumas atividades extras eram feitas nessas salas de aulas, como por exemplo desenho, pintura, criatividade e filmes, e algumas outras atividades extracurriculares são feitas dentro da sala de aula, tornando as aulas um pouco mais dinâmicas, né, para entreter esses alunos, porque afinal de contas nós entendemos que a escola do século XXI mudou em relação à escola do século XX, que essas crianças têm inputs e têm a tecnologia muito presente na sua vida, e que seria realmente muito desgastante ter não só o professor falando o tempo inteiro, escrevendo nesse quadro branco, mas também como uma aula maçante, porque os alunos hoje eles têm, me parece, mais hiperatividade em relação aos alunos anteriores. A relação de educação e de respeito em relação aos professores também mudou. Esses alunos são mais permissivos dentro de casa, são mais incitados a terem mais liberdade, né, obedecendo muito menos, e aí sim é que entra toda essa análise emocional, essa análise cultural desse nível de ensino,
para que a gente entenda qual é a nossa iniciativa perante o uso da iluminação dentro desses espaços. Não só nas salas de aula, como nas circulações, nas áreas de refeitório, nas áreas inclusive de lazer, de esporte. Existe no rooftop uma área de horta, onde eles fazem cultivo, né, de espécies, inclusive que eles próprios plantam e depois colhem para comer na cantina. Existem as salas de recreação, existem quadras de esporte, existe um jardim interno, um pátio interno na escola que faz o ambiente social, de integração social entre os alunos. Existe também um pátio coberto onde os alunos fazem algumas atividades como coral, música, apresentação para os pais. Então a escola é multidisciplinar nesse sentido e também nós entendemos que a iluminação deveria acompanhar esse ritmo evolutivo dos espaços e das funções desses espaços. E aí é que a gente analisa, para se fazer um projeto de escola, a gente analisa principalmente a questão da psicologia ambiental, né? Como que funciona esse ambiente, qual é o aspecto da relação e inter-relação entre o ambiente com a pessoa, com o usuário, com essa criança, com o professor, efetivamente, e o ambiente, o que contribui também para esses alunos. Então é uma troca, né? É uma troca de ambivalente, né? Do lateral, bilateral, para que a gente entenda melhor o uso da iluminação e o que ela acarreta no desempenho e na performance desses alunos, no nível de atenção desses alunos, no nível de percepção, não só visual, como percepção emocional e espacial desses alunos. A luz é que molda os ambientes, a luz é que molda as pessoas, né, do ponto de vista até dessa relação emocional. Sempre falei isso, durante anos venho falando isso, que é o bem-estar, né? O bem-estar, a agradabilidade, o espaço convivendo de uma forma amigável com esses usuários, seja principalmente no aspecto de prestar atenção. A criança tem que estar desperta, ela tem que estar ativa, ela tem que estar participativa em relação a esta informação, a esses inputs que os professores, obviamente de forma didática, vão apresentando. E o que a luz tem de novo quanto a isso, né? O que nós fazíamos também no século XX que nós não fazemos mais, o que nós fazíamos há 20, 30 anos atrás que nós já abandonamos com esses estudos todos da neuroiluminação, da psicologia ambiental, que molda o ambiente de acordo com a pessoa e a pessoa se molda em relação ao ambiente e vice-versa. Porque nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver um sistema de iluminação que não seja fixo, que não seja imutável, mas que ele participe deste momento e dos diversos momentos e funções diversas dentro desse espaço. Aí fomos atrás de pesquisas e fomos atrás de buscar informações técnicas, científicas, para melhorar o conteúdo do nosso projeto, para melhorar o resultado do nosso projeto. Não bastava apenas atender norma, não bastava apenas você atender aos critérios normativos, mas também os critérios subjetivos, que é justamente essa questão da psicologia, essa questão da empatia dos alunos em relação ao uso desse espaço com a iluminação. E obviamente que a luz dinâmica faz toda a diferença, né? Você fazer com que a luz se adapte à luz do sol, você fazer com que a luz se adapte durante o período todo do uso desse espaço, desse uso e desse período escolar é muito importante para o bom resultado do projeto. E foi assim que nós startamos o projeto, apresentando para a escola e apresentando para também a arquitetura o sistema Biolux da LED Vance, que foi parceira nesse projeto, nos apresentando inclusive essas luminárias inédita no Brasil. Essas luminárias, esse sistema é inédito no Brasil e na América Latina, só havia sido usado na Europa em uma ou duas escolas, e nós trouxemos isso de uma forma bastante original
para a diretoria da escola, e eles acataram desde o início a ideia de se utilizar pela primeira vez uma escola com esse sistema em toda a América Latina. Com isso, nós temos toda uma característica de análise de performance do aluno, que é o nosso objeto de pesquisa, inclusive, que logo nós vamos publicar para que seja divulgado em termos de comparação entre uma sala de aula com esse sistema implantado e a outra sala de aula que é um sistema natural, um sistema normal, tradicional, digamos assim. Então, nesta busca dessa pesquisa, nós fomos observando que durante o período o aluno passa por reações fisiológicas em relação à chegada à escola, em relação à saída. O período da escola é o mesmo período de horas americano. Então, eles chegam às 8 da manhã e saem às 3 horas da tarde. É um período estendido. E aí passa por diversas horas do dia, né, para que haja inclusive uma complementação do uso da iluminação natural para uma eficiência energética, junto com esse uso da iluminação natural, o uso da iluminação artificial, para promover um pouco essas reações de sobremaneira, né, de tudo que acontece na sala de aula. Então, nós temos o período de chegada, o período de welcome, que é o período para acordar o aluno, para despertar o aluno, para que ele esteja mais atento ao nível de informações que ele vai receber nesse início, principalmente nesses primeiros minutos e primeira hora do dia da sua educação ambiental. Então, na verdade, o que nós fizemos foi, primeiro momento, uma luz mais branca, uma temperatura de cor mais alta, para que ele desperte, né? O aluno, é difícil acordar cedo, é difícil ir para a escola de manhã, e nós sabemos que a criança de manhã costuma ser um pouco menos reativa a informações, a respostas, inclusive até físicas mesmo, eles ficam um pouco mais moles, um pouco mais abatidos. Então, essa escola faz esse trabalho com a iluminação dessa luz, que é uma luz produtiva, é uma luz de incentivo para receber devidamente as informações. Depois, ao longo desse período, nós temos o momento do almoço e nós já passamos a ter uma iluminação já de desaceleração, que é uma iluminação já preparando o aluno para o almoço, para o relaxamento, para o descanso, para o recreio, né, como chamávamos, para reduzir o seu nível, inclusive, de adrenalina, para que ele possa, inclusive, descansar e ter aí, obviamente, um retorno do seu nível até de serotonina, né, que isso é muito importante. Depois depois do almoço, a luz ela passa a ter uma resposta também de proatividade, porque depois do almoço nós sabemos também que nosso ritmo, inclusive, né, mental, reduz, e aí sim nós trazemos de volta esse aluno para a realidade da informação, para a realidade do aprendizado, fazendo com que ele fique em alerta, com que ele tenha o seu disparo neural em função das respostas, né, a esses inputs, né, de informações e de conhecimentos. Depois, como ele sai às 3 horas, nós vamos de novo fazendo com que esse aluno também tenha já uma desaceleração em relação a essa iluminação, até que ele vá embora. E nós queremos, inclusive agora com essa pesquisa, entender o que isso melhorou na vida dos alunos, também no pós-escola, né? Também ao chegar em casa,
qual é o ritmo dele, se ele chega acelerado, se ele chega desacelerado, se ele chega com essa impulsividade que é normal da criança, ou se a luz fez uma participação tão grande que esse aluno começou a responder a esse ritmo circadiano diferenciado em relação à cor da luz, em relação à intensidade da luz. Além disso, nós temos também os sensores de luminosidade, que faz com que a gente integre a luz natural à luz artificial. Então, nós temos um nível de dimerização para balancear a luz natural para os 500 lux dentro dessa sala de aula. Entrando mais luz, a iluminação se apaga, entrando menos luz, a iluminação se acende, fazendo um controle desse entrosamento. Sabemos o quanto é importante o uso da luz natural para o ser humano, o quanto é, numa certa até aptidão fisiológica, necessitamos da luz natural para entender o nosso ambiente, entender o nosso dia. O nosso reloginho biológico é regido em função da luz natural, é regido em função desses picos todos, né, de serotonina, dessa adrenalina ou desse relaxamento. Obviamente que não estamos falando aqui de melatonina, porque nós não estamos com a ausência da luz, então não é uma produção de melatonina, é uma produção inclusive de serotonina para você ter menos depressão. Sabemos que as crianças estão num nível depressivo muito alto, estão num nível inclusive, né, de acanhamento emocional e até introspecção muito mais hoje do que antes, né? Elas estão com uma carga inclusive de atividade muito alta, com agendas todo o tempo, e isso faz com que haja maior ansiedade nessas crianças. E aí nós poderemos entender o que a luz participa dentro desse processo mental, psicológico, fisiológico. Como é que nós respondemos a isso? Aí é que é feito através de uma análise. Nós estamos já há 1 ano com essa sala em funcionamento e já temos como medir isso para saber dessas respostas. Perguntas, estudos científicos, literatura sobre o assunto, tem diversas, né? E tem bastante literatura em relação a isso. Mas, efetivamente, na prática, temos essas respostas? Quais são essas respostas e o que mudou nesses alunos dentro dessa sala de aula em relação a esse sistema BioLux que nós introduzimos numa sala de aula? Então é tudo isso que nós estamos aqui apresentando a vocês, não só o projeto, como efetivamente um nível de pesquisa muito profunda em relação ao uso de um sistema complementar a esse estudo científico que nós temos estudado e temos visto e temos inclusive praticado nos nossos projetos de iluminação, mas sem muita resposta efetiva.